Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da MCI. Desta vez o nosso 10º webinar e vamos estar a falar sobre o nosso Ministério de Organização das Celebrações. Então, tudo sobre como é organizado o culto, algumas partes que talvez a pessoa não percebe tanto ao decorrer do culto, mas aqui vocês vão poder entender um pouco melhor como funciona, como o nosso ministério é organizado e também, caso tenhas alguma dúvida, caso tenhas vontade de participar de um ministério como este, já vais ter as indicações e saber como funciona e o que é que tu vais precisar ter para poder fazer parte. Então, nós somos a Missão Cristã Internacional, uma igreja portuguesa, com a nossa sede em Sintra, e hoje, para nos falar sobre este tema tão importante, né, para as nossas igrejas, temos o pastor Fernando Barbosa, que é pastor da MCI de Torres Vedras. Boa tarde a todos. Então, nós já tivemos aqui a participação da pastora Kátia, sua esposa, quando foi o tema intercessão, e agora, então, temos o pastor Fernando para nos falar sobre o MOC. Força aí. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, falar de algo que me dá tanto prazer, não é? Apesar de hoje não estar tão ativo, já estar com alguém a fazer, mas é algo que nós valorizamos muito como Ministério, MCI, e nós aqui montamos aqui um quadro que foi usado e é usado aqui em toda a formação que nós fazemos aqui em Torres Vedras, mas também com a aprovação do nosso pastor. Então, queria dizer assim, o Ministério, o MOC, como conhecido, né, como nós falamos aqui, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o MOC, que é o MOC, o caráter do servo, os requisitos para servir, direitos e deveres. A equipa aqui vai estar muito direcionada aqui em Torres, não vai poderão haver aqui algumas coisas que não vão ser o que vocês poderão fazer nas vossas igrejas, poderão levar como ideias ou também dar algumas ideias no final aqui. Mas como eu vos estava a dizer aqui sobre o MOC, Ministério da Organização de Cultos, e a primeira pergunta que nos slides a seguir, mas eu deixo passar, o que é que nós temos aí, para que é que serve, não é? Então aqui é uma parte crucial na organização de um ambiente que proporciona uma adoração, aprendizado, comunhão de uma forma significativa e conectada, sem distrações, com um foco espiritual elevado. Então, queridos, nós começamos por aqui porque nós damos mesmo muito valor a isso. Damos muito valor a este ministério. Porquê? Porque tudo antes de começar cada culto, nós aqui, eu vou falar, como disse, muito aqui do que nós fazemos aqui, porque também fomos aprendendo. O pessoal chega uma hora antes de começar o culto, geralmente. O líder da equipa, nós temos um líder da equipa, onde faz uma oração, sempre tudo correr bem, e depois há várias áreas que nós vamos espalhando. Aqui cada um sabe muito bem o que é que está a fazer. O MOC, o Ministério da Organização de Cultos, é o primeiro encontro com todos aqueles que vêm e que chegam aqui à igreja, é o primeiro contacto físico que têm com a pessoa, desde a nossa entrada aqui, que já é o pessoal do MOC que já começa a receber, daqui com boas-vindas, mas também depois toda a preparação das várias áreas do culto, desde tudo e mais alguma coisa para ver o funcionamento, se está tudo limpinho, tudo direitinho, se está as águas postas para o pessoal do louvor e por aí fora, mas vamos falando um pouquinho mais à frente. Agora, assim, o Ministério de Morte serve para quê? Exatamente como o nome diz, é o Ministério onde é o Ministério que organiza a parte organizacional da boa fluência do culto, no antes, no durante e no pós-culto. É algo que nós, como já disse aqui, valorizamos bastante. Pois nós, o que é que nós temos aqui? Nas ações gerais do MOC, nós podemos ter e ver, temos aqui preparar um ambiente para as celebrações, isso é uma das grandes afazeres que eles têm, receber as pessoas e direcioná-las à celebração e não só, também indicar onde é que está aqui a cafetaria, a zona dos kits, casas de banho, é aquela pessoa que sabe que vai estando a trazer as pessoas antes, quando não conhecem, e manter a ordem também. Zelar pelo bom andamento das celebrações, é algo que nós fazemos muito e muitas vezes já há pessoas que estão inquietas, há crianças que estão a chorar. Então, para um pregador, né, acaba por ser distraído, não só o pregador, como tudo aquilo que nos rodeia. Então, os irmãos do MOC também têm essa ocupação de zelar pelo bom funcionamento e andamento das celebrações, dos cultos. Apoiar o pregador
ou o ministrador durante as pregações, há uma água que é preciso tirar o púlpito, pôr o púlpito, buscar qualquer coisa. Então é assim, dentro dessa parte, uma ação geral, é algo que nós temos e valorizamos muito nesta parte da organização de todo o decorrer no culto. O que é que nós temos aqui como princípios bíblicos neste ministério? Nós temos uma ordem, a obediência, o compromisso, a organização, a sabedoria e o planeamento. Servir a Deus é a maior honra que podemos ter e receber nas nossas vidas. Então não podemos fazer a coisa de qualquer maneira. Então nós somos um pouco rigorosos em relação a isso, como ministério total, todas as MCIs devem ser, e devemos valorizar bastante este ministério, que é um ministério tão importante dentro da igreja. E isso é algo que é maravilhoso. Depois nós também fazemos o quê? O que é que nós priorizamos no caráter de quem serve no MOC? Nós temos que basearmos muito em pessoas que sejam íntegras, que sejam pessoas fiéis, que sejam pessoas que tenham compromisso, que amem a obra do Senhor e fazer, e a sua humildade ao fazer. Sabem, queridos, nós aqui, e há todos, acho que essa é a nossa, acho que uma das características como nos define enquanto membros da MCI é realmente a humildade que nós usamos em todas as áreas que nós fazemos. E o MOC não é uma distinção. Nós temos um excelente exemplo vindo através dos nossos pastores, Cito e Kenny, a humildade que eles são. E assim, nós passamos muito isso também para esse caráter do servo tem que espelhar aqueles que nos direcionam e aqueles que nos guiam e conduzem a isso, ok? Então esse caráter, mais uma vez eu vou saber, pessoas íntegras, pessoas fiéis, compromissadas, pessoas que têm amor naquilo que fazem e têm sempre aquela humildade para servir o próximo. Acho que são coisas básicas. Vamos passar para o próximo. O próximo é os requisitos de servir, para servir no MOC. Então, queridos, é assim, para o que é que eu preciso para servir ou fazer parte desta equipa fantástica? Então, nós temos algumas regras, não sei se é em todos, mas pelo menos aquilo que nós deveríamos fazer e aprendemos deste princípio. Então, nós aqui, para servir na igreja em qualquer área, e o MOC não é uma exceção, temos que o quê? Possuir o Bloco da Vitória, concluído, como todos sabem, Fundamentos da Fé, o Impacto, ser batizado e o CMC, ter uma vida em santidade. Não basta ter, eu fiz o Bloco da Vitória, eu vou servir no MOC. Não, temos que ter uma vida em santidade, ser um membro assíduo, tanto nas celebrações como nos grupos de vida. Sabem que ao longo do tempo a gente vai vendo pessoas que vêm à igreja para fazer o quê? Só para servir. Quando não vêm a servir, não vêm ao culto. Não é esse o nosso intuito como ministério. Assim, servir faz parte. Nós hoje, graças a Deus, e temos uma equipa fantástica aqui, com muitos servos, e é assim, é raro o servo que serve mais de 2 vezes por mês aqui na igreja, e que isso é bom, porque nós valorizamos o serviço, mas também valorizamos muito a pessoa estar assídua, tanto numa celebração como nos grupos de vida. Depois, prezar pela organização, serviço e ser uma pessoa cordial, concordar e estar disposto num regulamento. Existe um regulamento que por acaso foi elaborado aqui por nós, temos um feito, juntamente com o Pastor Citizen, e ele foi aprovado. Então, se alguém quiser, também se poderá disponibilizar com estas todas as informações, que é isso que nós estamos a ler, e depois obter sempre uma aprovação da liderança. No nosso caso aqui, é pastoral, nas vossas igrejas, eu não sei, em algumas igrejas não sei como é que funciona, mas ninguém vai servir em ministério nenhum aqui em Torres, e creio que nos outros ministérios também, que não tenha a aprovação do pastor. Porque muitas coisas que é uma pessoa que vai estar visível a todos aqueles que vão entrar. Então nós temos estes requisitos para quem quer servir no MOC. Então, se tu és uma pessoa que estás interessada, se alguma destes requisitos ainda não possuis, é a altura de o fazer e de entrares nesta equipa maravilhosa. Depois dos deveres do servo, slide a seguir. Queridos, nós prezamos muita pontualidade, todos os membros escalados, como aqui, como eu disse, poderá ser aqui algumas coisas da nossa igreja, também a ver com a dimensão da igreja, com a demanda de cada uma delas, mas nós aqui estamos a estar 1 hora antes para as coisas serem feitas todas
com a sua tranquilidade, antes do início do culto. Temos uma t-shirt do Ministério, que hoje em dia não é essa que aparece aí no slide, também dá, mas já existe um modelo novo, então, mas é bom nós estarmos, porquê? Porque a t-shirt para todas as pessoas que estão fora saberem quem é que está ali de serviço e que está ali na sua função. Depois todos nós temos alguma coisa para fazer e convém nós termos essa ordem, não vamos estar todos a fazer a mesma coisa, por isso nós temos sempre alguém que é o responsável, que esse vai passar cada função daqueles que também estão de serviço. Depois também, consoante a dimensão, também vai aumentando o número de servos que nós precisamos, mas cada um das pessoas sabe exatamente o que está aqui a fazer. Então essa atribuição é muito bom nós termos. Depois de receber bem as pessoas, queridos, todos os membros deverão ser bem recebidos, devemos orientar sempre que for necessário. E aqui é algo que é muito interessante e é muito importante, queridos. É assim, nós sermos simpáticos, cordiais com quem chega, com pessoas às vezes que nem são assim tão simpáticas, porque muitas vezes a maior parte das vezes há pessoas que falam com o pessoal do MOC e não falam com o pastor, nem com a pastora, nem com o new líder. Então é bom nós estarmos todos conectados disso. E o receber bem é uma bandeira que a MCI tem como ministério, então todo o servo do MOC deve ter esse cuidado. Uma boa apresentação, ter uma boa, estar cuidado, não vir com a barba para fazer, uma certa e receber bem as pessoas e estar disponível para. Depois, outra coisa que nós temos é relatar todas as irregularidades que forem dadas por isso. Todos os membros deverão estar atentos, queridos, às vezes há uma cadeira que está partida, há uma porta que a maçaneta não sei o quê, uma mancha não sei aonde, muitas vezes é muito mais fácil para isso, então é bom relatar para que nós possamos fazer o que vai ser preciso, zelar pelo bom andamento, já falamos sobre isso, é essencial nós termos isso. Nós aqui, por exemplo, em Sinda já tem fora, acho que já não é o MOC que faz isso, mas aqui em Torres, o MOC também tem uma pessoa que fica cá fora a ver os carros, não estão parados em frente aos portões dos outros. Há uma série de coisas que são feitas, portanto, zelar pelo bom andamento, não só dentro como fora da igreja, da parte aqui de fora. Depois também tenho sempre que confirmar a disponibilidade. Aqui está, nós todos, quem está calado, sabe, isto é que há uma escala que é feita mensal, a pessoa no princípio do mês já sabe quais são os dias que estão escalados e não fica bem nós não avisarmos no momento. É bom já há um tempo e avisar, pessoal, eu naquele dia não posso, vamos arranjar um substituto, e são esses deveres que nós devemos ter, quando recebemos a escala, confirmar que sim senhor, eu posso e vai dar tudo certo. Como eu disse já desde o princípio, quer dizer, é a cara do Ministério que nós temos aqui, ok? Pois aqui, como nós falamos, as escalas, isso também não sei como é que funciona em todos, nós damos aqui o nosso tempo, as escalas são feitas mensalmente, com o aval, hoje em dia é o líder do Ministério que faz essa escala, hoje eu já não tenho quase interação nenhuma nisso, pela confiança que tenho pelo líder que eu tenho, que tem um bom funcionamento. Está um grupo do WhatsApp no MOC, o qual eu faço parte, e vamos percebendo o que é que acontece ali. É passado ali, o membro confirmou e nós sabemos que a partida vai correr tudo bem. Depois, no slide a seguir, nós temos aqui a equipa de trabalho. Isto aqui é o que nós temos aqui em Torres Vedras, ok, queridos? Então, para vocês terem noção, nós temos aqui sempre 4 pessoas que estão escaladas. Normalmente, só se houver uma exceção de um culto que seja maior, mas geralmente são 4 pelo tamanho da igreja, ok? Então nós temos o responsável da equipa, ele vai ocupar um dos sítios, que é a pessoa que está responsável pelos outros todos, fazer oração, ver se está tudo a funcionar, distribuir o trabalho. Depois temos o apoio externo, que é o que eu falei, que é aquele apoio que fica aqui fora no portão, a ver os carros, a ver aqui se os miúdos, não há miúdo que foge daqui para fora, isto rapidamente uma criança foge do culto ou foge da salinha e é bom estar sempre aqui alguém à porta, esse é o apoio que fica cá fora. Depois tem o apoio interno, que há sempre uma pessoa que fica lá ao pé de nós, do administrador, por causa do púlpito, tira púlpito, mete púlpito, se é preciso alguma coisa, e depois tem também o pessoal que vai com os cestos à frente, aqui são 2, um fica no TPA cá atrás, 2 vão à frente, então nós conseguimos ter essa dinâmica, mas isto que vocês estão a ver aqui é aquilo que nós fazemos aqui em Torres Vedras, ok? Mas com isso o que eu vos quero dizer é que a equipa de trabalho deve estar bem
selecionado e cada um saber exatamente aquilo que está a fazer. Eu tenho tido o privilégio de ser o responsável do MOC pelas nossas conferências, que quando são fora da MCI aí, têm sido lá na Ala Magna, são sítios muito desafiadores, que é com muita gente a trabalhar, mas é assim, mas realmente, como nós falamos todos a mesma língua, é importante, e eu reúno sempre com todas as equipas, eu faço a escala antecipadamente, reúno com todas as equipas, e as pessoas, quando já estão, já sabem o que é que vão fazer. Então, cada um não abandona o seu local de trabalho sem deixar a outra pessoa, isso é outra coisa muito importante. Se eu estou de serviço aqui, eu não vou só à casa de banho. Não, não posso, quer dizer, não posso estar de serviço aqui no portão e ir à casa de banho sem deixar um substituto, senão se há uma criança que foge, temos um problema grave. Então, são essas pequenas coisas que nós devemos ter essa responsabilidade durante aquele momento, a saber que eu estou de serviço, porque eu quero e porque eu gosto. Então, é algo que é maravilhoso nós podermos seguir. Aqui está, mais uma vez, os 4 membros aqui em Torres Vedras, ok? Em Sintra há de ser mais pessoas, nas outras igrejas não faço ideia, que não estou lá a ver, mas foi só, isto como foi usado aqui para nós, como veem, estão aqui eles todos bonitinhos, todos com a camisola, todos ali, mas eles são todos amigos, aqui não há ninguém maior do que outro, porque nós estamos todos aqui para servir e com o mesmo propósito. Depois temos aqui a seguir, na responsabilidade de todos. Então, todos os membros calados possuem responsabilidades. Isto é para todos, que é o quê? Receber e orientar as pessoas, observando as suas necessidades específicas, conduzir as pessoas às crianças até a área Kids, nas igrejas que tiverem, a Kids, promover o direcionamento das pessoas ao café. Isto também, como eu vos disse, é aqui em Torres, porque nós queremos fomentar que as pessoas possam usar o nosso espaço da cafetaria. Para quê? Para que haja comunhão. Isso também o Parque do MOC ajuda-nos muito a fazer isso, porque são eles que estão na porta. Outras, zelar pela segurança, ordem e decência, é algo que é maravilhoso. Eu sei que, por exemplo, em Sintra, eu acho que já há o Ministério de Segurança, que são pessoas que estão mesmo só para a parte de segurança. Nós aqui ainda não temos essa necessidade, então o pessoal do MOC já faz também esse papel. Queridos, reportar falta de material, muitas vezes é o papel higiênico que acaba, é o papel das mãos que acaba, é as águas que acabaram, então faz parte também do MOC eles nos avisarem isso, atenuar diretamente sobre as situações que atrapalham o bom funcionamento do culto. Isso, como eu já falei, pode ser uma criança, pode ser pessoas que começam a falar fora de que não devem, então o pessoal do MOC, geralmente, eles estão bem atentos, nós funcionamos muito bem aqui, como eu vos disse, nós temos um líder de MOC, o nosso líder do MOC, ele é muito regrado em relação a todas essas coisas. Depois o responsável da equipa, aqui não vou ler isso tudo, isto tem muito a ver connosco, ok? Então, mas é assim, o responsável da equipa, que é que haver uma pessoa, porque, quer dizer, como em todo lado, se todos mandarem, ninguém manda, então ninguém é culpado. Então há uma pessoa que é responsável de coisas básicas que nós temos aqui, né? Que é reunir, orar pelos quem está calado, se não houver uma pessoa a fazer isso, ninguém vai fazer. Depois temos a parte do TPA, preparar o TPA, desligar o TPA, pegar nas ofertas, colocar em um local seguro, são essas coisas, ter a chave, você fica com a chave do nosso caso, com o nosso gabinete. Então, temos que ter toda essa parte, toda essa dinâmica, de que haver uma pessoa que foi responsável e perceber se tudo está a funcionar, se os cestos estão preparados, se não é no momento da oferta que se vai preparar os cestos, já é antes, já há envelopes, se as pessoas têm os envelopes para dar. Então, por aí, toda essa parte é uma responsabilidade do chefe de equipa, só por isso ele próprio vai distribuindo o trabalho sobre os outros todos. Também no final, tem que perceber se está correu tudo bem, se as casas de banho estão limpas, se tem os papéis, se não tem papéis. E é assim, Cris, vocês têm, para terem uma noção, a equipa que nós temos aqui foi formada num ponto que quando termina o culto, se vocês algum dia virem aqui, vocês vão perceber. Terminou o culto, o pessoal saiu da sala e vocês vão começar logo a ver os irmãos do MOC a começar a enfileirar as cadeirinhas todas direitinhas outra vez, a passar um pano em alguma cadeira que ficou suja, a apanhar os papéis, uma garrafa de água que ficou esquecida. Então, assim, há todo esse cuidado que nós damos, isso é a mulher da limpeza. Não, porque nós, como temos 2 cultos, nós já tem que ficar tudo preparado para o culto a seguir. Então, eles já todos têm esse cuidado, porque com entrar e sair, as cadeiras ficam tortas. Então, quando tu chegas, quando termina o culto, quando eles vão embora, tu podes viver aqui, tu vais ver. As casas de banho não têm lixo,
não têm papéis, lixos sujos, não, as cadeiras estão novamente ordenadas, as águas já estão em posição para dar a quem vem a seguir, os cestos já estão preparados, os envelopes já estão preparados. Então é assim, é algo que nós devemos ter a noção de excelência, não é? Porque nós servimos a um Deus de excelência, portanto nós devemos ter essa noção. Então, resumindo e passando aqui no último já, quando nós vemos aí os nossos 4 amigos outra vez, que é essa máxima, né, que nós temos aqui muitos, juntos somos mais fortes e nós gostamos muito de prezar sobre isso. Então, fazer um pequeno resumo em relação ao que é este Ministério do MOC, do Ministério da Organização de Cultos, é exatamente o que o nome diz. É uma parte do bom funcionamento no culto, tem essa funcionalidade maravilhosa. Nós temos uma equipa que do MOC, como nós falamos, que seja de excelência. Nós temos esse privilégio. Hoje em dia, aqui, para vocês terem noção, o Jameson é o nosso líder aqui, ele está a participar aqui. Ele tem, quando chega no final de cada domingo, ele faz um relatório, mas muito específico mesmo. Tipo, imagina, se tu estás de serviço no MOC, chega 5 minutos atrasado, ele vai escrever lá uma ocorrência que a pessoa não diz o nome, mas diz que houve um membro e tal, que chegou 5 minutos atrasado e depois pede as melhorias para fazer. E ele faz tudo. E com isso, queridos, o que é que nós temos que criar? Temos criado um compromisso, uma responsabilidade, porque as pessoas não querem ficar com o nome, expostas a essas situações, ou alguma coisa que correu mal que ninguém viu, e ele chama a atenção, é algo que é muito maravilhoso, mas ele tanto chama a atenção na parte que não foi bem, como chama a atenção na parte que foi boa. Então é assim, ele tem gerido muito bem isso. Estamos em constante contacto. Ele também, sim, eu sou um bocado chato em relação a isso, à minha organização. Começo a ficar com urticária quando vejo as coisas não estão a funcionar. E Deus deu-me aqui um companheiro que me facilita a vida, porque eu sei que ele é muito responsável em relação a essas coisas. E essa parte deste ministério, queridos, é um ministério muito importante. É um ministério que, se correr tudo bem, tu não dás por ele, mas se correr tudo mal, toda a gente vai olhar para eles. Então é assim, é bom a gente ter pessoal que gosta de servir, que gosta de estar junto, que gosta de glorificar o nome de Deus através do serviço. Geralmente quem vai para o MOC são pessoas que gostam de servir. Então é assim, é um ministério que é muito importante, como todos eles, né? Muitas vezes a gente pensa que é o Ministério de Pregação, o Ministério do Louvor, esses é que são os... Não, eles são mais visíveis, mas quem acaba de ser mais visível ainda, e toda a gente vai também te ver, o pessoal que está na porta, o pessoal que está a receber com um sorriso na cara, e isso marca. Sabem que nós temos nas boas-vindas, temos um relatório, um inquérito que nós fazemos a quem vem connosco pela primeira vez, e muita das opiniões de muita gente que dá é que a maneira que são recebidos foi o que tocou na igreja, não foi a maneira que fomos recebidos, e eles são recebidos, portanto, pelo pessoal do MOC. Então é assim, há ali uma cordialidade que é boa, é uma boa imagem para a nossa igreja, e é muito bom quando nós vamos a outras igrejas e percebemos que há esse cuidado em todos, porque é um ministério só. Quando é conferência, é bom que nós conseguimos perceber que mais ou menos estamos todos alinhados, e isso é a cara da MCI. Já não é um ministério MOC, porque as pessoas não vão lá, se vier aqui um visitante não vai dizer, o MOC portou-se mal. Não, vai dizer é que a MCI, aqueles gajos que estão à porta, não são bons. Então, vocês, o pessoal que está no MOC, são a cara da nossa igreja, e isso é algo que é maravilhoso, e eu louvo a Deus porque tantos servos que nós temos, tanto aqui como todos, espalhados por todo o ministério. Amém? Tu acabaste por tocar num ponto que era um dos que eu queria falar e perguntar sobre, que é exatamente isso, de quando tudo corre bem, ele não é visto, né? Então, nós vemos muitas vezes a desatenção, ou alguma coisa não está certo, isso chama atenção, distrai tanto o pastor como a igreja, né? E isso atrapalha o funcionamento do culto. Então, o MOC, assim como o social media, que já falamos aqui em outro webinar, é um ministério que faz totalmente a diferença na igreja, que faz muita falta, mas ele, em maior parte dos casos, ele não é feito para ser visto, né? Ele é feito para colaborar com o culto, e às vezes, quando nós vamos servir, estamos ali a tirar do nosso tempo para servir, o nosso ego luta um pouquinho com essa vontade de querer ser visto, né?
É, Mas o melhor que pode acontecer é a pessoa subir para pôr o púlpito no momento exato em que o pastor está a chegar e ninguém deu por isso, e assim que vai terminar de falar para dar o play nos anúncios, já tirou é, e aconteceu tudo sem ninguém perceber. Isso aí é o ideal, né? Claro, tem quem tá ali à porta a receber e realmente vai ser visto, né? Mas aí é da função de cada um, né? É nós sabermos atuar bem naquilo que estivermos designados a fazer, né? E outra coisa também, eu acredito que, volta naquilo que eu falei, né? Da atenção, eu acredito que o mock, ele exige uma atenção muito diferente, assim, dos outros ministérios, porque às vezes, quando tu estás, por exemplo, em Sintra, que normalmente tem mais de 4 pessoas a servir, às vezes tu estás ali, estás a assistir o culto, não chegou o momento ainda de tu atuares, mas está a acontecer alguma coisa no outro canto do auditório e ninguém do mock percebeu, mas não tem quem venha a intervir nisso. Então acho que a atenção em todo o culto é é. importante para o mock, né? Para uma coisa, imagina comigo, o pregador subiu, o púlpito não está, que imagem passa no ministério? Não é o mock. É isso que nós passamos por ele. Não é o mock. Né? O pessoal está a ver lá, não vai dizer, o mock. Não, não é o mock. É assim, então, isto é desorganizado. Okay? Imagina, chega o momento, vamos fazer o momento da oferta. Os gajos não vêm com o cesto. Vai, uma oferta aonde? Eu quero fazer TPA. Não, o TPA não está ligado. Vamos ligar agora. Então, nada é o mock, quem está não vai ao mock. Não, é o Ministério que está desorganizado. Então, é assim, quando eu te falei, é assim, eu vou dar é assim, o mock é como o sal, estás a ver? O sal, tu comes uma boa picanha, estás a ver? Se ela não tiver sal, tu vais dar falta, isto não tem sal. Se tiver sal a mais, tu vais dizer, isso está salgado. Mas se estiver no ponto, não vai dizer, este sal está maravilhoso. Não, tu vais dizer, esta picanha está maravilhosa. Então o mock funciona um pouco assim dentro do Ministério. Quando a pessoa sai daqui e diz, isto foi fixe, então, correu tudo bem, o mock é muito responsável por isso, ok? É o sal, aquele sal na medida certa, naquela fatia de picanha maravilhosa. Tu comes aquela picanhazinha assim, esta picanha está boa. Porquê? Porque o sal veio aflorar aquilo. E o mock faz muito isso, ok? Porque se o mock quiser aparecer, vai estragar. Ok? Se o mock desaparecer, vai-te estragar a mesma. Então tem que ser na medida certa, fazer a função certa e no sítio certo, ok? Então é assim, essa parte que tu disseste aqui, nós temos tido, porque há muitas, as crianças, há o choro, é assim, às vezes os pais não querem e o pessoal do mock vai muitas vezes convidar. Nós temos a salinha, temos a parte para ficarem com as mães, porque há uma distração e vai distraindo toda a gente à volta, às vezes até o próprio administrador. Então é assim, essa parte que tu falaste é essencial, é eles estarem no sítio certo, a fazer a coisa certa. Imagina, se há uma coisa no chão, e isso é algo maravilhoso, nós temos a pessoa da limpeza, mas quem está responsável de trocar lixo no culto é o pessoal do MOC, porque eles estão lá, vão lá mais vezes, e agora está vazio, mas aqui um bocado está cheio. Não vamos esperar no fim do culto para ver se está tudo bem. Para teres a noção, a pessoa que está no externo, ele vai ver se naquele meio tempo já está tudo ok, se não ficou ali papel fora do sítio, ou se a sanita ficou suja, ou... Entendes? Então há um papel muito importante, como eu te disse, e acho que essa, essa comparação com o sal na picanha, acho que fica perfeito. Porquê? Porque se tiver o sal certo, a picanha vai ficar maravilhosa. Se tiver mais, vai ficar mal. Se tiver menos, vai ficar mal também. É um ótimo exemplo, deu até fome aqui. Tá na hora, né? Então, acho que vai muito também do fator proatividade, né? Eu acho que se tu tens uma equipa, já, cada um com a sua função, e naquele momento tu estás no culto e por alguns minutos tu não vais estar supostamente designado a fazer nada, vai da tua proatividade e amor pela igreja de pensar, ok, e se eu for agora dar uma olhada ali na casa do banho, se tem algum papel no chão, se está tudo certinho, se não vai ficar feio quando alguém entrar aqui. Então é a proatividade também, né? E queria tocar um pouco mais naquele ponto de a diferença de cada realidade, de cada igreja, porque como nós já falamos várias vezes aqui nos webinars sobre outros ministérios, às vezes a nossa tendência é comparar e pensar, não, a minha igreja não está num tamanho ainda de começar a fazer isso, né? A minha igreja ainda não precisa fazer isso, porque eu que sou pastor, eu dou conta de fazer e eu tô sempre lá e tá tudo ok. Não, eu acredito que todo ministério começa com uma pessoa, né? O Ministério do Louvor não vai esperar ter uma banda completa de 7 pessoas para começar a fazer o momento de louvor. Vai começar com uma pessoa solta o instrumental da música no YouTube e canta, ou faz um voz e violão, um voz e teclado, e acredito que o Pomoc é a mesma coisa, né? Às vezes vai ser uma pessoa só que vai estar lá a receber as pessoas na porta, vai estar a trazer o cesto das ofertas, vai estar a subir o púlpito, mas tu começas
e com o tempo vai haver pessoas a mais para fazer isso e tu vais treinar essas pessoas. E acho que tu podes falar um pouquinho mais sobre isso, né? Nós não nos acomodarmos com a nossa realidade e vermos também as necessidades da nossa igreja, estarmos atentos, chegar, entra na igreja pensando que tu és um visitante e pensa, o que é que tu acharias daqui? O que é que tu mudarias? No caso de Torres, o café é no andar de cima, então a pessoa que chega, ela vai saber que tem um café? Provavelmente não, mas se tiver alguém ali a direcionar para isso, já muda totalmente. Então, pode também falar um pouquinho mais sobre isso, pastor? Não, é assim, o que tu sabes que nós quando somos vistos, tu tens duas maneiras de ver as coisas, né? Portanto, eu tu estiveste lá um ano, quando cheguei à igreja da cidade, para quem não sabe, uma igreja enorme, com um funcionamento, servem nem sei quantas pessoas lá, e quando tu chegas ali com uma igreja daquela dimensão e vês que tudo funciona, tu pensas, não, tudo pode funcionar. Então é assim, quando tu chegas a uma igreja que é pequena, ou muito pequena, também a gente às vezes, não, o gajo faz tudo. Mas há uma coisa que é essencial, primeiro, nós, enquanto pastores, também muitas vezes somos culpados em tudo, em coisas que acontecem, porque a gente quer dominar tudo. Então, aqui há tempos eu ouvi uma pregação que me impactou bastante, que era quantas chaves tu tens no bolso? Porque há pastores que querem ter as chaves todas e não deixam os outros fazer. Posso-vos dizer hoje que eu tenho pessoas em vários ministérios, mas vamos delegar no MOC, é o que nós estamos a falar, o Davidson está aí. Sim, ele faz muito melhor do que eu. Ele vê coisas que eu não vejo. Então é maravilhoso para mim. Quando eu aprendi que ele tem essa atenção, e eu já tive, e eu, como comecei a igreja, nós começamos a igreja do zero. Então nós não tivemos a igreja que temos hoje. Então nós fizemos todo este acompanhamento até o que está hoje. Então vai-se vendo as necessidades que vão havendo. Havia alturas que 2 pessoas era suficiente, porque nós sempre tivemos uma pessoa que ficava na parte de fora da sala de culto e a pessoa que está dentro da sala de culto. Isso é o mínimo que qualquer igreja deveria ter. Porque assim, cá fora, assim, hoje é muito perigoso. Qualquer coisa que acontece, uma criança foge, alguém caiu, e aquilo. Então é assim, o bom, queridos, e posso-vos dizer, é exatamente isso, é nós termos a noção de isso que se tu vires, nós já falamos isso lá. Nós não temos que ter um responsável só quando nós temos uma igreja grande. Nós temos que ter um responsável quando temos uma igreja do tamanho que eu tenho. Porque nós temos que ter, e se for eu, ok, durante muito tempo eu fui o líder do MOC, mas eu tinha um responsável do MOC, que não era o líder, mas era o responsável daquele culto. Então, e ele sabia qual é o grande segredo. Hoje em dia, por exemplo, o Jefferson faz uma reunião com o pessoal do MAC com o pessoal do MOC 2 em 2 meses. Hoje em dia nós temos uma estrutura que quem vai subir no MOC, pelo menos, fica em estágio de 2, 3 cultos para se ambientar aos vários locais do que é que há para fazer. Então, se nós tivermos essa noção de começarmos com uma boa organização, tanto ter uma igreja que tem 20 membros como uma igreja que tem 5.000 membros, a coisa vai funcionar. Porque eu não posso querer só chegar na excelência quando eu tiver muita gente. Nós temos que começar. Porque é que eu chego? Reparem uma coisa: nós tivemos 2.000 pessoas na Alabama. Cada equipa do MOC, na altura, eu não vou dizer, mas eu acho que eram para aí à volta de 17 pessoas por culto, por sessão. E tudo funcionou. Porquê? Porque nós sabemos, haviam 3 zonas: a zona exterior, zona interior e a zona do palco. São 3 zonas que têm que haver sempre. E depois tivemos, quando foi feita a oferta, ainda tivemos que ter mais pessoas só para aquele momento, porque é muita gente de todo lado. Mas como isso é no pequeno, é só replicar. É preciso mais. Se eu tenho uma porta, preciso de uma pessoa. Se eu tiver 2 portas, já vou precisar de 2 pessoas. Se tiver 10 portas, vou precisar de 10 pessoas. Uma pessoa não vai estar em 2 portas ao mesmo tempo. Então, toda essa organização antes do culto é essencial a gente saber. A igreja que eu tenho, eu conheço, eu sei ler e sei ver. Não, isto tem que ser organizado, fazer assim, assado. Aqui é uma pessoa, aqui é uma pessoa. E outra, Mateus, como em tudo, né? E tu, na tua área de louvor, tens o gajo que é o Beco, o gajo que vai dando todas as sinalizações. Em tudo tem que haver uma pessoa. Não é como eu quero, como eu me apetece, como eu acho. Não, em todos nós, como no teu caso, louvor, tu ensaiaste, sabes a entrada, tu dás o sinal e o pessoal entra quando tu manda. Aqui no MOC é exatamente a mesma coisa. Onde eu estou, eu não vou fazer o trabalho que o outro está a fazer. Claro, se eu for à casa de banho e eu vi que está um papel no chão, mas eu não sou eu que estou no exterior, ou vi que não há papel, eu não vou fazer cara de paisagem. Não, eu vou próprio chegar. Se eu puder resolver, resolvo na hora. Se não puder, vou no mínimo avisar o meu colega: olha, já não há papel ali, podes tratar. Então é assim, nós formamos esta equipa e o último slide que nós temos, se vocês repararam, eles estão abraçados, eles não estão um em cada lado.
eles trabalham juntos. Então eu confio naquilo que tu fazes, tu confias naquilo que eu faço e vai dar tudo certo. E se eu precisar de alguma coisa, eu vou-te pedir ajuda. Então este espírito de entreajuda, eu não querer aparecer mais do que os outros, eu não meter no trabalho com o outro, que é o outro que está a fazer, todas estas coisas fazem uma dinâmica muito boa. E vocês podem não acreditar, mas é essencial para o bem-estar da igreja. A pessoa pode não ver, a pessoa não viu tu a arrumares o cesto, a pessoa não viu tu a tirares os papéis, a pessoa não viu, mas a pessoa quando chega a coisa está em ordem, é a tal história da picanha, está na perfeição, no ponto certo, o sal certo, e a pessoa vai sair daqui com uma boa imagem daquilo que ela viu, ok? Então, são coisas... E a Bíblia já diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, né? Exato. Que outra aprovação nós precisamos, além dessa aí, né? Exato, porque assim, muitas vezes, sabes o que é que é sempre fácil? Por exemplo, eu não quero falar muito. Eu cheguei já tem várias realidades, né? De quando a gente, que isso é mau, é se o pastor está, eu tenho um comportamento, se o pastor não está, eu tenho outro comportamento. Quer dizer, infelizmente existe isso, ok? Quando o pastor vira as costas, a coisa já não funciona como funciona quando está o pastor. Bom é quando tu não estás e não se nota que tu não estás. Isso em qualquer um dos ministérios, mas no MOC é muito bom. Não é por eu estar na igreja ou não estar que o MOC vai funcionar melhor ou pior. Não é porque o pastor Cito vem cá ministrar que a gente vai pôr uma água diferente ou vai pôr o púlpito de outra maneira. Não, porque o funcionamento é transversal a toda a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem fui aí em Sinta, fui ministrar lá nos casais. Não havia equipa do MOC. É um evento diferente, está ali fechado. E houve mas alguém pôs o púlpito, não é o MOC, foi alguém que pôs o púlpito, e eu estava durante a administração, e de repente alguém viu que não, e alguém foi buscar uma garrafa de água, e funciona. Mas é assim, mas porquê? Porque estávamos num evento que não tem uma equipa de MOC para, e eu disse assim, não, o MOC faz falta, porque se o MOC estivesse cá, e tinha sido tudo feito de uma forma diferente. Então, E isso mostra o resultado da cultura, né? A pessoa já viu e já viu, peraí, eu tô acostumado a ver o púlpito com uma garrafa de água aqui. exatamente. Então tá faltando alguma coisa, vou lá fazer. Não, e mais curioso, quem levantou foi um pastor, estás a ver? São coisas, porquê? O exemplo vem de cima, então quando isso funciona, se tu fores ver, muitas vezes a gente está nas conferências, nas reuniões de pastores, e quando vem isso, alguém pode, às vezes não há, quando aquela equipa não há, alguém pode trazer o púlpito, não há um pastor que fica a olhar para o outro para ele lá e buscar, ou para alguém, não, o pastor vai buscar e vai para o púlpito, porque é assim, porque é a cultura, não é? Foi assim que é isso que o teu pai e a tua mãe passam para nós. Nós estamos aqui para servir, não para ser servidos. Então, se todos tivermos essa dinâmica, isso é algo que é maravilhoso. E o MOC faz muita parte disso. MOC é serviço. Quem vai para o MOC e não gosta de servir, não vá para o MOC, vá para outra coisa qualquer. MOC é quem gosta de pôr a mão na massa, quem gosta de estar a servir os outros, não é servir ele próprio. MOC é algo que é assim, é a gente olhar para a pessoa entrar aqui na porta e dizer o que é que eu posso tornar a vida desta pessoa mais fácil aqui dentro da nossa igreja. Então o MOC é algo que assim, é um ministério que eu respeito muito e que nós prezamos muito e valorizamos muito os irmãos que estão aqui, assim, estarem ali uma hora. Queridos, nós temos aqui, eu já disse se eles queriam pôr uma cadeirinha lá à frente para ficarem, porque nós gostamos de ter sempre alguém do MOC à frente, porque uma sala já é grandinha, a pessoa atrás pode não ver o que é que se passa à frente, tu podes precisar de uma coisa e é assim, mas eles não, queridos, eles não, pastor, a gente fica em pé, que sentado dá mau aspecto para quem vê. Então é assim, são pessoas que gostam de servir e que já quem entra aqui, como tem esta formação, como tem este exemplo, não é, dos outros, acaba por querer fazer a mesma coisa e isso vai ficar muito mais fácil para todos nós. Nós acabamos falando em alguns tópicos, mas só para acrescentar algo, dois tópicos que nós falamos. O facto de começar com aquilo que nós temos é muito importante e é bíblico, né? Nós vemos várias passagens, nós vemos sobre ser fiel no pouco, nós vemos isso na Bíblia e também vemos a parábola dos talentos, né? O que tu fazes com aquilo que te foi dado? Tu estás na expectativa de receber mais ou tu já vais fazer o melhor que tu pode com aquilo, independentemente se o outro tem mais ou não, e tu és recompensado por isso, né? Então que nós sempre nos lembremos disso. E acredito que o facto de os pastores, começando igrejas, terem esse impulso de querer fazer tudo, ele é normal porque ele consegue, né? Até um certo ponto ele consegue, só que só quando ele passa, meio que ele descobre, como tu falaste, né? Que, olha, a gente que pode fazer isso melhor e tu dedicas a outras coisas. É totalmente diferente. Por exemplo, se tu chegares lá,
Tu recebes as pessoas na porta. Aí depois tu pegas o violão e vais lá e fazes o louvor. Aí depois tu dás a palavra da oferta. E depois vais pregar. Quando chega no momento da pregação, a tua cabeça já tá com tanta coisa, porque teve um problema no estacionamento e no café, e a criança que não sei o quê, e tudo isso chegou aos teus ouvidos e tu tiveste que resolver no meio do culto. E aí tu chegas para pregar e a tua cabeça já tá em outro lugar. Ou então tu pode chegar no culto, alguns minutos antes, tu és bem recebido na porta, tu chegas, tomas um café, tu assistes o momento do louvor, participas junto, adoras junto, estás sensível ao que o Espírito Santo está a falar à igreja naquele momento, tu ouves a palavra da oferta e quando chega o teu momento de pregar, tu estás com a cabeça no lugar, estás pronto, tu estás bem conectado com o Espírito Santo e isso vai fazer totalmente a diferença naquilo que tu realmente és chamado a fazer, né? Tá, mas é assim, sabes, Mateus, muitas vezes dois fatores muito importantes, que é, um é a imaturidade, né? Quando nós somos, não sabemos, a gente é imaturos, não sabe, e acha que... Assim, o grande mal de muitas vezes pastores e líderes é o quê? É que tu achas que se tu não fizeres, não vai ser feito. E quando tu provares que tu não precisas de fazer e que a coisa é feita, é muito mais fixe. Aliás, quando tu foste ver, né, o próprio Jeta aconselhou Moisés, tu vais estudar em doido, meu. Queres chegar a todo lado, não vai dar certo. Então arranja aí homens decentes, tu fores lá ver, né, as qualidades que ele pede para ele arranjar. Para quê? Para que tu possas, tu vais resolver outras coisas. Porque quando foi os apóstolos, o que é que os apóstolos tinham que fazer? Tinham que pregar a palavra. Então, mas porque é que eles tinham que andar aí buscar pão, aí fazer não sei o quê? Então lá arranjaram os diáconos para fazer essas cenas. Então, toda essa dinâmica é muito bom. E outra coisa, quando nós percebermos que se nós, né, puseste lá, ninguém faz nada grande sozinho, quando tu entra essa máxima, entra mesmo no teu coração, tu vais perceber que é bom a gente ter uma equipa de trabalho. É assim, há uma coisa que nós temos que fazer, é conectar as pessoas a nós, ok? Nós não devemos tratar, primeiro, e agora isso era uma coisa importante, os nossos irmãos do MOC aqui, eles não são nossos empregados. Eles não são empregados da igreja, ok, queridos? Eles são servos da igreja, como o irmão do louvor, como o irmão da impressão, como o irmão do café. Então, eles não são empregados. Então, eles são nossos companheiros que têm um trabalho para fazer. Então, nós não os devemos tratar assim. Então, há sempre um grande respeito que deve haver, porque eles dizem, então nós temos que fazer o quê? A grande preocupação, e é isso que nós todos deveríamos começar, e é isso que nós aqui fazemos, é fazer o quê? É formar. Formar pessoas. Como tu não vais pôr ninguém a tocar aí no louvor, se ele não souber tocar, nós também não temos que pôr ninguém a servir. Mas é servir, é estar na porta. Não, ele tem que passar por uma experiência, tem que ver qual é a dinâmica, tem que ver qual é a nossa direção. E isso é muito importante. E muitas vezes acontece de se pôr, pela falta às vezes, de pessoal para servir, a gente tem uma pessoa qualquer. Isso não deve acontecer. Então, a formação, como eu disse, hoje em dia é maravilhoso, não é? O Javerson faz essa formação 2 em 2 meses, acho eu que ele tem e com o pessoal, até para eles se conectarem, porque muitas vezes a equipa nem se cruza. Como hoje em dia, nos nossos ministérios, o Intercessão faz uma reunião mensal. É muito bom essa unidade entre eles, tirar dúvidas. Como tu vês aqui, o slide acabou com dúvidas, sugestões, elogios ou reclamações. Dá para tudo. Nós somos uma equipa, então é bom a gente ter. Pode haver uma reclamação da pessoa ter, olha, não sei o quê, porque eu estive lá, tenho que estar uma hora lá em pé, estou com dor nas pernas. Então eles agora chegaram, por exemplo, eles chegam ao meio da pregação, eles trocam. Discretamente sai um e vai para lá outro. Porque assim já está distribuído entre eles, não estão sentados. Então, assim, são pequenas coisas que vão acrescentando ao bom funcionamento da coisa, porque tu repara, nós estamos aqui, né, desde que eles chegam até irem embora, nós estamos a falar mais ou menos por culto 3 horas e meia, mais ou menos, porque são os primeiros a chegar e são os últimos a ir embora. Então é assim, 3 horas e meia, 4 horas. Então é assim, é meio-dia de trabalho numa empresa, né? Então nós temos que ver e valorizar, e a coordenação é algo que é maravilhoso. E outra, coordenação, disciplina. E falaste uma coisa interessante que isso é quase uma máxima, né? Deus não quer que nós sejamos o melhor do mundo. Deus quer é o melhor de nós. E o meu melhor pode não ser o teu melhor. O teu melhor pode ser melhor que o meu. Mas se eu der o meu melhor e tu não deres o teu melhor, se calhar eu vou fazer um melhor serviço do que tu fazes. Então, que nós façamos aquilo que eu sei fazer melhor. Tu usaste a parábola dos talentos e bem, sim, Deus não deu a 5 a um e 2 a outro,
porque ele gostava mais de um do que gostava do outro. Não, um é que é mais capacitado do que o outro. E nós também temos que saber, enquanto líderes, enquanto responsáveis, saber que há pessoas que têm capacidade para ter os 5 e há pessoas que só têm capacidade para ter os 2. Então, isso também é uma leitura que o líder de equipa deve fazer, né? Pois é, muito bom. É aquilo que nós sempre dizemos aqui, né? A excelência, ela honra a Deus e abençoa as pessoas, né? Então, o Claro, nosso serviço bem feito, ele é bom para o funcionamento do culto, mas ele também é uma forma de adoração a Deus, né? é exatamente. E há outra coisa que é essencial, sabes? Todas as camisolas que nós vestimos, nós devemos olhar para elas e dizer, sou digno de vestir esta camisola, entendes? Seja do MOC, seja daquela que for, né? Nós temos as t-shirts quase em ministérios todos. É, sim, eu sou digno de, ou estou a fazer isso por peso, ou porque eu gosto mesmo, porque Deus me chamou. Então é assim, queridos, nós sabemos que nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser. Não, há vários campos onde o pessoal vai. E então não há nada melhor. Por exemplo, hoje nós damos-nos ao luxo de que quando a pessoa quer servir na igreja, o que é que tu queres fazer? Não é? Já não tenho, não, tens que ir para ali. Mas já houve alturas que não foi assim. Então, houve alturas que havia. Olha, o Miguel, por exemplo, o Miguel saía do louvor e era o tio das crianças. E porque quando a gente queria chamar o louvor, tinha que chamar o Miguel e o gajo que estava no moco tinha que ficar 5 minutos a cuidar das crianças para eles não fugirem para o Miguel vir terminar o culto. Então é assim, e quem fala nisso fala em outras coisas, e nem tinha que fazer pôr o som porque só ele é que sabia mexer na mesa. Então hoje, graças a Deus, nós já não ultrapassamos isso. Hoje nós temos a equipa toda e quando a pessoa chega, a gente diz, olha, onde é que queres? Onde é que tu te vês aqui a servir? Eu gostava muito de servir ali. Então, ok, fixe. Porquê? Porque não há nada melhor, nós vamos render muito mais se nós estivermos no sítio certo. Não é que não saibas fazer. Repara, o teu caso, tu não sabias estar no mock, estar ali a receber pessoa e pôr o púlpito em cima o púlpito em cima do palco ou tirar. Sabias, mas é assim, então, e nós íamos perder um guitarrista do teu nível porque ias colocar o púlpito. Não é porque tu fazes, é mais importante do que o outro faz. Não, são capacidades diferentes, são talentos diferentes e nós temos só que viver com isso, ok? É, exatamente. Muito bom. Acho que o que também podemos deixar para concluir é, às vezes nós temos medo de colocar alguém no nosso lugar, né? De formar uma pessoa. É, às vezes tu acha que a pessoa não vai sair tão bem naquilo. Acredito que a melhor maneira de nós desenvolvermos capacidade de liderança em alguém é de nós darmos algo para a pessoa liderar, né? Então, às vezes a pessoa vai estar lá a aprender uma vez ou outra, vai ver como é que é. Quando às vezes tu não achas ainda que é o momento para colocar a pessoa no teu lugar e liderar aquilo e tu ires para outra área que tu tens que ir, talvez seja um momento de testar, falar, olha, e aí a pessoa vai também perceber a confiança que tu tens nela e vai dar um valor naquilo que ela faz, né? Olha, estou a confiar então para assumir este culto, já sabes o que tens de fazer, qualquer dúvida fala comigo e vai. Então acredito que a forma de nós desenvolvermos a capacidade na pessoa é realmente dando aquilo para ela fazer, né? Sabes, Mateus, tu aprendes muito mais com o erro do que aprendes com o sucesso, ok? Porque há uma história muito rápida, vou contar muito rápido, um fulano tinha um daqueles gajos lá do Brasil, não vou dizer quem é porque eu não me lembro, mas era um tipo um Elon Musk, um desses aí doidos, sei lá. E que ele mandou ir numa máquina e houve um gajo que teve um erro lá, porque não ligou, desligou a máquina fora de tempo e ele teve um prejuízo de 10 milhões de dólares na altura. Toda a gente pensou, bem, este gajo vai agora, vai matar o outro gajo, o gajo vai ser despedido e tal. E quando o gajo chega lá, o gajo chamou lá e começaram a contar, vamos despedir o gajo, mas nem pensar. Esse gajo nunca mais vai falhar aquilo. Estás a entender? Então foi uma falha de 10 milhões, mas o gajo de certeza que nunca mais vai. Olha lá, tu tens uma falha dessas, porque falhaste nunca mais. Aquele aprendeu como é que se faz. E Entende? ele não vai ter desculpa nenhuma para guardar mágoa sobre aquilo, né? Porque Então, foi-lhe confiado algo absurdo, né? claro, então é assim, só que nós muitas vezes, fez mal, vamos tirar. Não, e há outra coisa que é assim, que as pessoas para crescerem têm que fazer, ok? Então não vai funcionar também, porque essa coisa que eu te falei aí, com o Jameson, que ele faz no final do serviço dele. Ele mete um monte de itens, o que é item por item, o que é correr, o que é tal, correu bem isto, mesmo que correu bem, ele mete. Ou seja, foi feito, pá, uma ocorrência, não sei o que, se ficou 5 minutos atrasado, ou não puseram água no púlpito do pastor, ou o microfone ficou sem pilha, ele mete tudo, ele escreve tudo. Então, isso o que é que isto vai fazer? Aquilo, tu podes levar aquilo como uma acusação ou como uma checklist para tu fazeres. Como uma cena que tu vês assim, não.
está aqui, olha, vou ter mais atenção aqui. Fui eu o culpado de não haver envelopes, por exemplo. Então, se calhar, ou por não estar ligado ao TPA. Então, é assim, não tem como. Então, é assim, hoje em dia, se tu me perguntares, quando eu entro na igreja, às vezes eu estou em casa ainda, que a igreja está aberta, estás a entender? E quando eu chego aqui, eu não vou dizer, já tens o TPA ligado, já ligaste a televisão da sala das crianças, já puseste água no lugar de louvor, já. Não. Porquê? Porque ele já está feito, já está mecanizado. E quem vem, ele vai ajudando isso. E isso é essencial, nós confiarmos e sabendo que a pessoa pode falhar. E se falhar, está tudo certo. Se for negligência, é uma coisa. Se for inexperiência, é outra coisa. Então, nós... É muito importante o que tu falaste sobre apontar, né, as coisas, porque nós vamos fazer até um webinar só sobre cultura do feedback, porque é algo que nós vimos muito a diferença, pessoalmente, no Ministério do Louvor, e fomos passando para outros ministérios aqui que todos têm dado resultado muito bom pela cultura que foi criada do feedback, que é nós conversarmos sobre o que correu bem, o que correu mal e o que poderia correr ainda melhor, né? Porque se a pessoa tá lá a servir e ela não sabe o que correu mal, não sabe o que correu bem, ela não vai ter nada para mudar na próxima vez que ela for servir. Ela não tem nada a ter atenção a mais. Ela vai fazer a mesma coisa, porque ninguém disse nada, porque tá ok, né? Exatamente. Não, mas é exatamente o que ele faz por escrito, o que vocês fazem por falar logo a seguir. Mesmo o louvor, o Miguel faz aqui, que ele diz muitas vezes, chegavas à segunda-feira, a pessoa já nem se lembrou. Então, repara, é algo maravilhoso tu teres essa parte da pessoa já saber, não, aqui foi, então eu já não vou voltar a fazer. Então o Jefferson nesse aspecto, ele, como ele diz, ele próprio, né, ele é um TI, então ele é um nerd, estás a ver? Ele tem paciência, é um gajo metódico, faz assim, para muito é aquele que é o chato, meu, só que para mim é fantástico. Acabou o culto, toda a gente já recebeu no WhatsApp ali os feedbacks. Ah. É. Não, mas é maravilhoso. E há uns que ficam tristes porque foi só fiquei 5 minutos e o gajo pôs lá, toda a gente sabe que fui eu. Então, outra vez chegas a hora, está tudo certo. E o mais engraçado é que chegaste 5 minutos antes, ele não vai pôr. Porque isso é o normal. Estás a ver? Só mete chegar depois. Não, é assim, é bom quando tu tens. E é assim, e o Ministério tem crescido. O Ministério do MOC, hoje eu não sei, olha, Bela Mãe, nem sei quantas pessoas servem no MOC. Vai lá ao ponto que a pessoa chega, né? Não dou conta de lá, mas já quantos são, Jacques? Estás a ir lá? 20. 20, pronto, estás a ver? São 20 pessoas que vão a servir no. Porque eu já não, estás a ver? É uma informação que eu já não preciso de saber. Porque quando eu preciso saber, eu mando mensagens e ele diz. E isso é em relação ao MOC e tudo o resto. Então, quando tu percebes que há pessoas capacitadas e mais capacitadas do que tu a fazer as coisas, vai ser maravilhoso. Amém, muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado, pastor, por nos dar a honra de te ter aqui e sabermos mais sobre esse ministério. Tens mais alguma coisa a dizer e a deixar-nos uma mensagem? Não, querido, a ti é só obrigado pelo convite, né? Pela confiança, a ti e ao teu pai, né? Por si que ele é o responsável maior. Obrigada pela confiança que tem em nós. E aqui é esta malta toda que está aqui. Eu vejo que estão aqui alguns pastores, estão aqui pessoal que serve. É assim, queridos, juntos somos mais fortes. É como termina este PowerPoint. Vamos todos enriquecer, não a nós, mas enriquecer o nosso ministério, MCI, e principalmente enriquecer o nome de Jesus através das nossas vidas. E que tu possas continuar a ser esse servo de excelência em nome de Jesus. Amém. Então, tu que tiveste a participar desta reunião aqui ao vivo ou que estás a assistir no YouTube, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que realmente tenhas sido abençoado e que possas continuar a servir a Deus com toda a excelência e toda a força de vontade que tu tiveres aí. Segue o nosso canal, então, no YouTube, Webinars MCI, para tu não perderes nenhum e que Deus te abençoe.